Eu já ia esquecer de gravar. Vamos lá. Hoje nós vamos falar das transformações termodinâmicas. Vamos lá? Então é o seguinte, o que vai acontecer aqui, cara? Nós vamos ter um gás ideal, que ele vai estar num estado A, por exemplo, e aí vai acontecer alguma coisa com esse gás e ele vai para um outro estado, um estado, vou chamar de B, tá? E a gente vai ver a relação entre as grandezas que definem o estado de um gás. Lembrando, né, nós já falamos sobre isso, as grandezas físicas que definem o estado de um gás é pressão, volume e temperatura. Então o gás ele vai estar lá numa pressão 1, volume 1, temperatura 1, e ele vai para um outro estado de P2, V2 e T2. Beleza? Lembrando que aqui estado não tem nada a ver com o estado físico, viu? Não é sólido, líquido e gás, não. Estado é uma certa pressão, volume e temperatura. E a gente vai entender as relações entre essas grandezas aqui quando o gás ele muda de um estado para o outro, tá bom? Então é o seguinte, primeira transformação que nós vamos aprender, ela se chama isotérmica. Isotérmica. Vamos lá? O seguinte, o próprio nome já fala, né? Iso permanece constante. Térmica, temperatura. Então aqui a gente tem uma transformação termodinâmica, qual a temperatura do gás é uma constante. Então a temperatura não vai mudar não, tá bom? Um exemplo dessa transformação a qual a temperatura não muda, olha só. Imagine que a gente tem aqui uma seringa, né? Deixa eu tentar desenhar uma seringa aqui. Um negócio mais ou menos assim, não é uma seringa? Acho que é. Nossa, que seringa horrível. Aqui a gente tem o êmbolo dela, né? Tá aqui o êmbolo dela. E ela está encerrando um gás ideal aqui. Tá? Aqui a gente tem um gás. Olha só. Imagine que você aplica uma força no êmbolo dessa seringa. De tal forma que o volume desse gás aqui, ele vai reduzir. Certo? O que vai acontecer, cara? Olha só. Você sabe que temperatura é a energia cinética média das moléculas. Quando você reduz o volume fornecido para um gás, a distância entre as moléculas vai reduzir, obviamente, fazendo com que as colisões de umas com as outras ali vai aumentar. Então a tendência é essas moléculas ficarem mais agitadas, né? A vibração delas tende a aumentar. E isso é a temperatura. Portanto, quando você reduz o volume de um gás, é de se esperar que a temperatura dele fique maior, tá bom? Agora, se o gás ele fica mais quente, ele vai estar numa temperatura maior do que a do ambiente, certo? Então a gente tem aqui dois copos com temperaturas diferentes. O que vai acontecer então? Esse gás ele vai perder calor para o ambiente, para a vizinhança. E se ele perde calor, a temperatura cai. Concorda comigo? Então, imagine que você vai comprimir esse gás tão devagar, mas tão devagar, que não dê tempo desse gás esquentar, né? Porque quando ele começa a esquentar, ele perde calor para a vizinhança e a temperatura dele cai. Então, se você for muito devagarzinho, comprimindo ou expandindo esse gás, né? Na expansão seria um raciocínio contrário, não vai dar tempo desse gás mudar a temperatura, porque se ele ficar com temperatura diferente, ele vai perder ou ganhar calor da vizinhança, fazendo com que entre em equilíbrio térmico, certo? Então, se for uma transformação muito lenta, não vai dar tempo desse gás mudar a temperatura e, portanto, a gente vai ter aqui uma transformação isotérmica, ok? Então, uma condição para a transformação ser isotérmica é que ela tem que ser devagar.
ela tem que ser muito lenta para dar tempo do gás perder calor, trocar calor com a vizinhança, de tal forma que a temperatura dele vai permanecer constante. Ok, senhores? Entenderam essa parte aqui? Por que tem que ser uma transformação lenta? Todo mundo aí, tranquilo? 17 alunos. Bom dia para quem chegou agora, viu? É miserando, hein? Não falta dela. Porque a miserando ainda não está assistindo a aula. O que será que aconteceu? Vamos lá. Beleza, gente? Entenderam isso, né? Então tá. Então, continuando aqui na transformação isotérmica. Olha só. E qual a relação, então, com as outras grandezas aqui, PV e T? A gente já sabe que na isotérmica a temperatura é constante. Mas e a pressão e o volume? Bom, se você comprimir o gás aqui, o volume está reduzindo, certo? O volume fornecido ao gás vai ficar menor, né? Por causa disso, a pressão aumenta. Por que a pressão aumenta? Porque pressão é força sobre área. Lembra que nós estudamos isso ano passado? Foi ano passado. Pressão é força sobre área. Né? A área, ela não vai mudar não, porque a área aqui, quer dizer, ela reduz um pouco, né? Você está subindo o êmbolo ali. É a área de contato do gás com as paredes do recipiente, né? Mas como o volume fornecido ao gás ficou menor, a interação entre as moléculas fica maior e, portanto, a força que essas moléculas vão aplicar na parede do recipiente que contém o gás fica mais intenso. Então, a pressão, ela também vai ficar maior, tá bom? Então, a gente pode perceber aqui que volume e pressão, essas duas grandezas, são inversamente proporcionais. Quando o volume reduz, a pressão aumenta. Né? E se o volume aumenta, imagina que ao invés aqui de você comprimir esse gás, você vai expandir o gás. Né? Você pega o êmbolo aqui e força ele a descer. Se você aumenta o volume, a distância entre as moléculas fica maior, então elas ficam menos agitadas, portanto as colisões entre as moléculas com a parede do recipiente e com elas, entre elas mesmo, né? Ela vai ficar menor, tá? Então se o volume aumenta, a pressão cai, se o volume reduz, a pressão aumenta. São inversamente proporcionais essas duas grandezas. Se elas são inversamente proporcionais, a gente pode falar que P é igual a 1 sobre V. Concorda comigo? É inversamente proporcional, né? Então, que tipo de função matemática é essa, hein? P igual a 1 sobre V. A gente também pode escrever, né, a mesma coisa. A gente pode falar que P vezes V é uma constante. Você enxerga que essas duas expressões são equivalentes, né? P igual a 1 sobre V ou PV igual a uma constante é a mesma coisa, né? Que é inversamente proporcional. Se a pressão aumenta, o volume vai reduzir a mesma coisa aqui, certo? No caso aqui, a constante é 1, tá? Mas nós vamos ver situações diferentes de 1 também. Então a gente pode falar que P vezes V é igual a uma constante. Que tipo de função matemática é essa, hein? P vezes V é uma constante. A gente também pode escrever P igual a uma constante sobre V. Né? E isso aqui é qual tipo de função matemática? Se a gente desenhar o gráfico disso daqui, de P em função de V, que é uma constante sobre V, como é que fica o gráfico disso daqui? Vamos ver? Alguém sabe? Qual figura de linguagem é o gráfico de P igual a uma constante sobre V, hein? Será que é uma parábola? Será que é uma prosopopeia? Qual figura de linguagem é o gráfico aqui de P em função de V? Alguém sabe? Gente, vocês estão assistindo aí tudo certo, gente? Estão acompanhando aqui? Conversa comigo aqui, estou sentindo sozinho. Ah, mas tá aqui. Obrigado, Lomelino. Então tá bom. Então vamos lá. Como é que é esse gráfico aqui? Que função matemática é isso, hein? Será que é uma reta, uma hipérbole, uma parábola? Alguém sabe? Manda para mim no chat aí, um palpite. Quem sabe não? Pois é, então te conta então. Você acha que é uma reta, Isabela? Tá baixo demais seu microfone.
E agora? Agora ficou melhor. Então, Isabela acha que isso aqui é uma reta. Bom, a função matemática, Isabela, que representa uma reta, ela é do tipo f de x igual a ax mais b, né? Vocês estudaram isso aqui lá em funções no primeiro ano. Esse tipo de função aqui que representa uma reta, de tal forma que o a é o coeficiente angular, que dá a inclinação, né, do gráfico, e o b é o coeficiente linear, que mostra onde a reta toca a ordenada, tá? E o formato dessa função aqui não é o mesmo. Você pode ver aqui que a variável ela está no denominador, é uma constante dividido pela sua variável. Então ela não vai ter esse formato não. Não sei se vocês estudaram esse tipo de função aqui ano passado, mas essa função ela se chama hipérbole. Ela é assim, ó. Ela também é conhecida como função harmônica. Por quê? Porque ela define os harmônicos de ressonância de um sistema. Lembra que qualquer equação de ressonância, vocês lembram? A frequência era igual a V dividido por 2Ls, por exemplo, em cordas, né? Onde a variável era o L. O V era constante, né? Então elas têm o mesmo formato. Por isso que na matemática essa função aqui, ela é chamada de função harmônica, que ela define os harmônicos, né, de ressonância, e ela também, a curva que representa essa função, ela é chamada de hipérbole, ok? A hipérbole, ela tem características interessantes. Olha só que coisa, isso aqui chega a ser quase que filosófico, olha que bonito que é esse negócio aqui. Não existe um valor para V que P dá zero. Concorda comigo? Imagina, que número que você divide uma constante, um outro número, né, para o resultado dar zero? Não tem. Uai, professor, por zero, imagina que a constante é ter. Se você divide por zero, dá zero, né, professor? Claro que não, vocês sabem disso, né? Quanto que é um número dividido por zero, hein? Menos o zero, né? Não pode ser zero por zero, não, tá? Quanto que dá um número qualquer dividido por zero? Ninguém sabe, não? Aprender a divisão, não, gente? Tabuada, que as coisas lá? Pois é, não tem na tabuada, né? 10 dividido por zero. Sabe por quê? Porque dá infinito. Como assim, professor? Infinito. Ué. Olha só. 1 dividido por 0,1 dá 10. 1 dividido por 0,01 dá 100. O que isso significa? Que quanto menor for o denominador, maior é o resultado. Certo? Ou seja, se o denominador ele aproxima de zero, o resultado aproxima do infinito. Então, se ele chega no zero, o resultado chega no infinito, né? O que significa que não existe um valor para ver que a pressão dá zero. Então, a gente pode concluir aqui que graficamente, essa curva, ela nunca toca a abscissa. Entende? Olha aqui, essa curva aqui, cara, ela nunca vai tocar esse eixo aqui embaixo. Mas o legal é que, apesar dela não tocar a abscissa nunca, ela sempre está descendo. Isso é muito legal, né? A curva ela sempre vai descer, porque se o volume aumenta, a pressão cai. Aí você pensa num sistema assim grande demais, um volume quase que infinito, a pressão do gás lá dentro vai ser quase zero, porque as moléculas do gás praticamente não vão colidir com as paredes do recipiente, né? Então, se esse volume ele vai aumentando, a pressão cai, mas ela nunca chega a zero. Né? Então, como que uma coisa sempre está descendo, mas ela nunca toca no chão? Parece com o paradoxo de Zenão, né? Vocês estudaram o paradoxo de Zenão lá com o Leozão? Não sei. Esse negócio de virtual é difícil, né? A gente faz uma pergunta, leva 5 minutos para um aluno responder. Eu acho que não, mas eu não sei não. Eu acho que não, mas eu não sei não. Eu acho que não, tô com medo de falar que não. O paradoxo de Zenão é um negócio muito doido, né? E a gente observa ele em várias partes da matemática. Vocês já pararam para pensar que a matemática é cheia de coisas estranhas, gente? Olha só. Olha essa coisa estranha aqui.
Imagina você ter um triângulo. Um triângulo 1 por 1, tá? Quanto que é a hipotenusa? Um triângulo retângulo 1 por 1. A hipotenusa é raiz de 2, não é? Teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, né? Então dá x igual a raiz de 2, certo? Mas raiz de 2 não é um número irracional? E você sabe o que é um número irracional? Que ele nunca acaba, né? Dá 1, não sei quanto, nunca acaba, né? Ué, mas se você medir isso aqui é um número finito, não é? Como assim? A hipotenusa ali é um número finito. Ele acaba, ela é limitada, né? Enquanto que o resultado é irracional. Ele nunca acaba. Parece uma coisa estranha, né? É igual pi, né? Se você pegar o perímetro de uma circunferência e dividir pelo diâmetro, você tem π. Né? O perímetro é 2πr, né? Mas o π é irracional. Mas o perímetro da circunferência é um número finito. Você mede ele. Né? A matemática tem essas coisas interessantes da definição de infinito. Né? A gente só foi entender isso daqui no século XVIII, cara, com Newton. Então, essa curva aqui, cara, ela sempre está descendo, mas ela nunca toca a abscissa. E também ela sempre vai para a esquerda, mas ela nunca toca a ordenada. Por quê? Também não existe uma forma do volume dar zero, né? Por quê? Imagina um volume fornecido a um gás, de um recipiente lá que contém um gás. Como que o volume desse recipiente vai ser zero? Não tem como o gás não ocupar espaço, só se ele sumir. Concorda comigo? Porque se tem moléculas lá dentro, elas existem, elas não podem não ocupar espaço. Então o volume também não pode ser zero. Não tem como, né? Então mas sempre que o volume reduz, a pressão aumenta. Né? Então a hipérbole, ela é muito curiosa, porque ela sempre vai para a esquerda, mas nunca toca a ordenada, e ela sempre vai para baixo, mas nunca toca a abscissa. Um negócio muito legal, né? Então o gráfico de uma transformação isotérmica é uma hipérbole, tá? Ó, tem esse perfil aqui. Vocês devem ser capazes de ver um gráfico, um diagrama de uma transformação termodinâmica e identificar qual é essa transformação, tá bom? Então, quando você vê uma hipérbole, no gráfico P por V, tem que ser P por V, tá? Você vai bater o olho e falar, opa, isso aí é uma isotérmica. Se é uma isotérmica, se o gás ele estiver aqui no estado A e ele for para o estado B, tá vendo aqui? Você pode afirmar que esse gás, tanto no ponto A quanto no ponto B, ele está submetido à mesma temperatura, porque os estados A e B, eles estão em cima de uma isotérmica, ok? Essa curva ela é chamada de isoterma, isotérmica e acho que só. Isoterma e isotérmica, tá bom? Tanto faz. O que mais que a gente pode falar aqui da isotérmica? Vamos. Qual a consequência da transformação ser isotérmica na primeira lei da termodinâmica? Lembra da primeira lei? Falamos ontem, né? Aqui, ó, na nossa seringa aqui, o calor que você dá, ele tem que ser usado para trabalho e também para variação da energia interna, né? Aqui, ó, que é igual a W mais ΔU. Isso aqui nós demonstramos ontem, né? Essa lei aqui, da primeira lei. Então, se a transformação ela é isotérmica, qual a consequência da primeira lei dela ser isotérmica? O ΔU ele é zero, né? Por quê? Porque o gás é ideal, e se ele é ideal, a energia interna só depende da temperatura, e se a transformação ela é isotérmica, então a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, a variação da energia interna é zero. Tá? Então a gente tem que na transformação isotérmica, Q é igual a W. O que isso significa fisicamente, hein? Q é igual a W.
significa que todo o calor que você fornece para o gás, ele é transformado em trabalho mecânico, tá? Ou o contrário, né? Todo o trabalho mecânico que você fornece ao gás, ele aparece como calor que ele vai perder para a vizinhança, já que o gás ele não pode esquentar, né? E nem esfriar, pois a transformação ela é isotérmica. Ok, senhores? Vocês estão entendendo aí, gente? Sem dúvidas? Eu estou falando de coisas que Tranquilo. normalmente vocês têm dúvidas. Todo mundo entendeu então bonitinho aqui? Então tá, Isabela. Fabrício, Opa, quem é você? é a Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Repete essa última parte do que você falou. Claro, Por minha querida. favor. Aqui na primeira lei? Isso. Tá. Se a gente tem a primeira lei, né, que sempre acontece, por isso que é uma lei, né? Lei na física significa em qualquer situação você observa isso, mas ninguém sabe por quê. Essa é a definição de lei. Então, Q é igual a W mais ΔU. Se a transformação ela é isotérmica, a temperatura é constante. E se o gás é ideal, a energia interna só depende da temperatura. Mas se a temperatura não muda, então a energia interna não muda. A energia interna U, ela é uma constante. Então, ΔU, o que é o ΔU? É a variação da energia interna vai ser zero, porque ela não varia, ela é constante. Certo? Então, ΔU é zero. Então, pela primeira lei, a gente pode falar que Q é igual a W. Logo, a quantidade de calor que você fornece para o gás tem que ser igual em módulo trabalho por ele realizado. Ou o trabalho que você realiza sobre o gás tem que ser igual à quantidade de calor que ele vai perder para a vizinhança. Né? Por exemplo, aqui, ó. Imagina, eu tenho lá o meu cilindro. Nossa, Deus, achei que com o tempo minha letra ia ficando melhor na mesa digitalizadora, mas está acontecendo ao contrário, cara. Ou então eu tô com Parkinson, sei lá, bicho. Difícil demais desenhar essa coisa. Aí, ó. Tem aqui um cilindro e um pistão, né? Aqui dentro tem um gás ideal. Imagine que você vai lá e faz uma força aqui, ó, reduzindo o volume do gás, né? Nesse caso, o trabalho realizado pelo gás é positivo ou negativo? Ele é negativo porque o volume do gás reduziu, né? Então, o gás, ele sofreu trabalho. O trabalho, então, realizado por ele é negativo, né? Mas para esse gás não esquentar, porque lembra, a temperatura é a agitação das moléculas. Se você reduz o volume, a distância entre as moléculas era para elas ficarem mais agitadas, porque as colisões entre elas iam ficar mais intensas, né? E para esse gás não esquentar, já que a gente quer uma transformação isotérmica, ele tem que perder calor para a vizinhança. Então, se o trabalho ele é negativo, o calor ele também vai ser negativo, porque o gás não vai ganhar calor, ele tem que perder para a transformação ser isotérmica, tá? E o contrário também a gente observa. Se você, ao invés de reduzir o volume do gás, você joga calor nele, esse gás, para a temperatura não mudar, esse gás ele tem que expandir, né? Deixa eu tentar apagar isso. Consegui. Então você joga calor. Para ele não esquentar, esse pistão tem que subir, realizando o trabalho. Né? Então, se o calor ele é positivo, você deu calor para o gás, o trabalho tem que ser positivo também. Ele tem que expandir para a temperatura não mudar. Tá? Se ele não expandir, você pode... Fabrício. Opa, pois não? Calma que eu não tô entendendo o que é. É tipo a força do trabalho para o trem subir? Isso, a força. Porque para ter trabalho, você tem que ter força de deslocamento, né? Então, ali é a força, o vetor força. Aqui, não apaga o desenho, não, por favor. Tá, o seu áudio, ele É reduz que e... o computador tá meio longe, mas tá me ouvindo? Agora tô. Antes estava ruim, agora tá bom. Você quer que não apague o desenho?
Quer que sobe aqui para você copiar o de cima? Não, é só aquele do. Esse aí, ó. Ah, Tá, é. Esse. beleza. Aqui, Lobelino, eu coloquei o vetor força, porque o trabalho não é escalar, né? Não tem vetor, então não ficaria legal desenhar um vetor para trabalho. Mas a força produz trabalho, né? Entenderam aí, gente? A isotérmica. Isso tudo aqui que eu falei, você tem que saber, bicho. Que é importante, viu? Como que você identifica se a transformação ela é isotérmica? Quais são as características? Temperatura constante. Então, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Logo, a função matemática, ela é o gráfico, né, dessa função matemática é uma hipérbole, e pontos em cima da hipérbole são pontos de mesma temperatura, já que é uma isoterma, né? A consequência na primeira lei é que ΔU é zero, então Q é igual a W, tá bom? E para você identificar no problema que a transformação ela é isotérmica, o problema vai te falar que a transformação sofrida pelo gás ela foi devagar, ela foi lenta, tá bom? Por que tem que ser devagar? Porque tem que dar tempo do gás trocar calor com a vizinhança para ele não esquentar e nem esfriar. Ok, gente? Todo mundo entendeu a isotérmica? Fechou? Bonito? Então tá, hein? Então tá. Isso aí, vamos lá. Agora nós vamos falar da transformação Qual que a gente fala agora? Deixa eu ver aqui. Isovolumétrica. Ou, se você quiser, às vezes o problema, ao invés de falar isovolumétrica, ele fala isocórica. A mesma coisa, isovolumétrica ou isocórica. É uma transformação a volume constante. O próprio nome fala aí, o volume é uma constante. Então, você tem um exemplo na prática de uma transformação isocórica é muito fácil. O gás ele foi de um estado para o outro, mas o volume não mudou, né? Por exemplo, a panela de pressão, né? Claro que ali na panela de pressão você tem líquido também, tá? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com gás. Então, imagina a panela de pressão fechada ali, sem escapar gás, né? Ela está entupida, viu? E aí você esquenta esse gás. O volume não muda. Quer ver um outro exemplo? Um desodorante, por exemplo, você deixa ele no sol, né? Sem escapar o gás, o volume não muda. Esse gás esquenta e a pressão, o que acontece? Vamos falar aqui agora. Então, uma transformação isovolumétrica, porque o volume não mudou, tá bom? Muito simples. Então, normalmente aparece o cilindro lá com o pistão, tá? Nos problemas. Então, tá aqui o cilindro, aqui o nosso pistão encerrando o gás. Aí, cara, a gente vai travar esse pistão, ó. Você colou ele aqui no cilindro, ó. Tá vendo? Então ele não pode subir nem descer. Assim, o volume fornecido ao gás, ele é constante, tá bom? Aí, você vai lá e fornece calor para esse gás. O que vai acontecer, gente? As moléculas vão ficar mais agitadas. Aqui não tem jeito, né? Ela vai esquentar esse gás. Concorda comigo? A temperatura é a agitação média das moléculas, então elas ficam mais agitadas, então a temperatura aumenta. Isso é fácil você perceber isso no dia a dia, né? Você joga calor, ele esquenta e por causa disso a pressão aumenta, porque pressão é força sobre área. Então, como a agitação aumentou, a força que essas moléculas vão produzir nas paredes desse recipiente devido às colisões, ela vai aumentar, então a pressão aumenta, tá? Então a gente pode falar lá das três grandezas que definem o estado de um gás, PV e T. Nessa transformação o volume não muda, mas se a pressão aumenta, a temperatura também vai aumentar.
ou se a temperatura aumenta, a pressão aumenta, né? Tanto faz, né? Muito bem. Então, são diretamente proporcionais essas duas grandezas, a gente pode escrever da seguinte forma: P é diretamente proporcional a T, né? E a gente pode transformar isso aqui em uma equação. Como que faz? Você coloca o sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. Tá? Então, P igual a KT, beleza? Essa função matemática aqui, o P em função de T, é linear, né? Essa função ela é análoga a f de x igual a ax mais b, porque o a é a constante, né? Mais para frente eu vou te falar que constante é essa, né? Peraí que meu ouvido está coçando. Pronto. Então, o A aqui é a constante, a variável, que é o x aqui, ela é representada por t, e o B é o coeficiente linear, que no caso aqui é zero, né? Não tem. Então, agora sim, o que a Isabela tinha falado lá na transformação isotérmica, na isovolumétrica, o gráfico de P e T, P e T, tem que ser uma reta. E essa reta, ela parte da origem, certo? Por que ela parte da origem? Porque o coeficiente linear é zero da função, beleza? Só que tem um detalhe. Essa reta, ela é bolinha aberta. Aqui, ó, na origem é bolinha aberta. Vocês lembram que parada é essa de bolinha aberta e fechada? Alguém? Estudar Eu isso. não lembro mais, não, eu acho. Ops. Pois é isso que eu falei. Termodinâmica, nós vamos juntar um monte de pecinhas que vocês aprenderam na matemática e na física. O que significa essa parada aí de bolinha aberta? Significa que a função ela não está definida na origem, né? O domínio da função, no domínio você não tem temperatura zero. Isso, na verdade, temperatura zero viola todas as leis físicas, tá? Não existe temperatura zero, é impossível de alcançar a temperatura zero. A física quântica mostra isso pra gente. Então, essa função, ela parte da origem, mas com bolinha aberta, tá bom? Não tem como um gás chegar... Aí, lembrando, gente, que aqui é temperatura em Kelvin, viu? Sempre aqui na termodinâmica nós vamos usar Kelvin, beleza? Se o problema é falar em Celsius, pode saber, você tem que passar para Kelvin. E não existe o 0 Kelvin, tá? Que é o menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura ela é inalcançável, pois é impossível você colocar uma molécula totalmente parada. Mas por que, professor, que ela não fica parada? Porque segura ela, professor. Não dá, gente, porque a energia do universo ela tem um ponto mínimo. A energia não pode ser zero nunca. Isso é bonito, né, cara? Ou, em outras palavras, eu estou te contando que um pêndulo nunca para. Ele vai reduzindo a amplitude até você não conseguir enxergar mais, mas o pêndulo nunca para. Imagina, né? Você pendura uma roupa no varal, eu estou te contando que ela nunca para de balançar, cara. Olha que legal isso. Mas é tão pouco, mas tão pouco que a gente não vê. Então Então tá. Oi, minha querida, quem é você? Rápido. Ué, você não tava aqui, não? Eu cheguei atrasado, dormir mais do que o normal, aí ainda tô na cama, mas eu tô assistindo só a aula, o restinho, pelo menos. Essa última parte aí da bolinha aberta que você falou, são todos os sistemas que tem ou só esse sistema? Tipo assim, só esse exemplo que você deu até agora? Não, aqui é só na isocórica. Ô, miséria, assiste lá depois isso aqui, Sim. viu, cara? Porque... Oi? Sim, vou assistir o restinho. Essa explicação aqui da isotérmica é muito importante, viu? Assiste lá depois a gravação aí no início,
para você ver, tá? Mas isso daqui que eu estou falando é só da isocórica. Até porque na isotérmica, igual eu tinha falado aqui, a hipérbole, que é essa função matemática, ela nunca toca a abscissa nem a ordenada. Então não faz sentido falar que ela é bolinha aberta na origem, porque ela não chega na origem, entende? Tá bom? Volta lá para você assistir depois, meu querido, a isotérmica, viu? Perde não. Obrigada. Nada. Fabrício, Oi. uma pergunta. Nessa transformação isocórica, o coeficiente linear sempre vai ser zero? Vai. Por quê? É linear, né? A pressão com temperatura. Quanto mais você... porque, pensa comigo, pressão, ela aparece, a pressão do gás, ela aparece porque o gás está colidindo com as paredes do recipiente. Então, se um estado hipotético, tá aqui uma coisa ideal, se as moléculas estivessem em repouso, não faz sentido nenhum você falar que elas vão colidir com a parede do recipiente, porque elas estão em repouso. Então a pressão teria que ser zero também. Entende? Se a temperatura fosse zero, a pressão teria que ser zero. Tá? Mas esse estado ele é inalcançável. Entendeu, minha querida? Então por isso que o coeficiente linear sempre vai ser zero. Entendi. Obrigada. Por nada. Se a reta partisse aqui de um ponto acima, você estaria falando que na temperatura zero existe uma pressão, mas isso não faz o menor sentido pelas definições dessas grandezas. Muito bem. Mais alguma pergunta aí, gente? Não? Que mais aqui que eu... qual a consequência na primeira lei da termodinâmica, que é Q igual a W mais ΔU, da transformação ser isocórica? Se ela é isocórica, o volume não muda. Se o volume não muda, não tem deslocamento. Se não tem deslocamento, o trabalho é zero. Certo? Se o trabalho é zero, então a gente percebe aqui pela primeira lei que Q é igual a ΔU. O que isso significa fisicamente? Q é igual a ΔU. Significa que todo o calor que você dá para o gás tem que ser usado para o gás esquentar, né? Porque ele não realiza trabalho. Todo o calor que você retira do gás tem que ser usado para o gás esfriar, porque ele não vai contrair, não tem trabalho, beleza? Então, se você dá calor, se Q é maior que zero, o ΔU também é maior que zero, né? Porque você dá calor, ele tem que esquentar. Se você tira calor, se o Q é menor que zero, o ΔU, ele também tem que ser menor que zero, porque o gás ele tem que esfriar para a transformação ser isocórica, senão ela não vai ser, tá bom? Beleza, gente? Tem mais duas ainda. Oi? Calma, o que você falou? Que quando Q é igual a ΔU, todo calor... Que é o quê? Se a transformação é isocórica, não tem trabalho. Então, Q é zero. Desculpa, o W é zero. Logo, Q igual a ΔU. Se Q é igual a ΔU, significa fisicamente o quê? O Q é calor e o ΔU é a variação da energia interna, né? Que se o gás é ideal, depende só da temperatura. Então, se você dá calor para o gás, ele tem que esquentar para não realizar trabalho, né? Para a transformação ser isocórica. Se você tira calor, ele tem que esfriar para o volume não mudar. Tá bom? Eu não sei se é o meu negócio aqui, gente, mas toda vez que alguém fala comigo, o áudio fica alto, depois fica baixinho, eu não escuto mais nada. A pessoa que estava conversando comigo, entendeu? Aí, pessoa. Isabela, fala alto, menino. Oi. É que eu tô com medo de gritar, né? No microfone, é ruim. O que tem? Grita. Não. Grita um bom dia aí para as pessoas. Mas, gente, então, tem mais duas transformações. Tem a diabática e a isobárica, tá bom?
Aí a gente conversa mais pra frente aí. Então, um beijo pra vocês, gente. Bom restinho de semana. Até semana que vem. Tchau, Fabrício. Tchau, Fabrício. Tchau. Tchau, gente. Deus. Tchau, tchau.